Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Lucas Bacelar. Nesse vídeo eu vou te mostrar como criar uma perspectiva isométrica no ArchiCAD para detalhamento de interiores, onde você pode mostrar portas e gavetas abertas e portas e gavetas fechadas. No vídeo anterior eu mostrei como criar perspectivas explodidas aqui no ArchiCAD para esse tipo de marcenaria, e alguns de vocês ficaram curiosos para saber como que eu fiz esse tipo de representação. Pois bem, nessa aula de hoje eu vou mostrar todos os detalhes, o passo a passo, para que você possa repetir também. Então, se esse conteúdo é legal para você, por favor, já clica em gostei aí. E também, se você é novo por aqui, se inscreva no canal para você não perder nada, nenhuma novidade que sai por aqui. Lembre de ativar também as notificações clicando nesse sininho. E bora lá pro vídeo. Se você acompanhou o vídeo passado aqui do canal, você já sabe como fazer a base desse tipo de representação, que são os documentos 3D. Mas se você não viu, eu vou mostrar aqui rapidamente como que a gente inicia esse trabalho. Então a primeira coisa é mostrar uma perspectiva somente daquele trecho que eu quero gerar o meu documento 3D. Para fazer isso, eu gosto de utilizar aqui o retângulo de seleção, utilizando o método de todos os pisos, para eu ter o contexto desse 3D. Então vou fazer um retângulo aqui que pegue somente essas paredes que eu quero realmente ver na perspectiva, não pegando, por exemplo, a parede da lateral e nem a do fundo. E agora eu vou teclar F5 para ver essa seleção aqui em 3D. Bom, é importante também eu habilitar aqui uma combinação de vegetais que mostre tudo que eu quero. Então vou utilizar a combinação de modelo 3D para ver, por exemplo, as vigas e os elementos que eu quero. E agora, como eu mostrei também no outro vídeo, eu gosto de utilizar aqui o recurso de cortes 3D para a gente refinar aqui essa seleção e gerar uma perspectiva bonita. Então eu vou orbitar, por exemplo, aqui olhando a base, para recortar, deixando apenas ali na laje que eu quero finalizar. Aqui na lateral eu vou cortar o box. Clico também em finalizar. E aqui em cima eu vou cortar um pouco também, para que não mostre ali tanta coisa. Finalizar também. Utilizando esse recurso, eu posso aqui esconder um elemento, clicando com o botão direito do mouse e depois esconder a seleção, ou utilizando o atalho Alt F5. Porém, quando eu uso esse recurso de esconder elemento, você vai ver que ele vai ignorar esse retângulo de seleção que a gente fez. Então, nesse caso, eu preciso continuar cortando aqui. Você poderia já fazer essa perspectiva já iniciando através daquele corte, mas eu acho mais fácil começar com o retângulo de seleção para já visualizar o trecho que eu quero. Você também pode ajustar isso aqui, entrando lá na planta. E depois aqui, ó, nessa linha roxa, eu vou levar, por exemplo, até o espaço que eu tenho entre o meu vidro e a bancada. Pronto, minha base está criada. Posso aqui esconder o meu plano de corte. Para que você consiga fazer esse tipo de recurso, portas abertas e portas fechadas, é importante que você tenha modelado detalhadamente a sua marcenaria e esteja, por exemplo, o armário separado da porta. Então, o meu armário aqui, nesse caso, por exemplo, é um objeto, mas a porta eu usei aqui a ferramenta parede, nesse caso, porque era uma porta simples, com um perfil complexo, onde tem uma camada de vidro, né, de espelho, e outra camada de MDF. Já aqui no armário de baixo, eu tenho um armário feito com viga segmentada. Então, eu posso ver isso aqui. E eu tenho aqui também uma gaveta feita também com viga segmentada. Vou dar um F5 de novo. E aqui seleciono Alt F5 para esconder. Ok? Feito isso, a gente vai agora mudar aqui para a perspectiva axonométrica. E também eu já vou trabalhar aqui com o botão direito do mouse, definições de projeção 3D. Aqui o estilo de isometria. Você pode procurar o ângulo aqui que você quer. Eu geralmente trabalho aqui com 270 graus, só que aqui no caso não vai dar certo, vai ficar por trás, né? Então eu vou procurar aqui outro ângulo conhecido, no meu caso aqui são 0 graus. Clico aqui em centralizar na tela e pronto, lá está. Agora é que vem o pulo do gato. Eu preciso selecionar aqui essa minha porta, acesso ao atalho Ctrl E para rotacionar, com o Ctrl habilitado. Eu vou fazer aqui uma rotação, clicando naquele eixo ali de referência, o segundo clique na porta, e vou rotacionar no ângulo, por exemplo, de 65 graus. Vou dar um Enter. Então ali está a minha porta copiada. Vou selecionar também agora a minha gaveta, Ctrl D, com o Ctrl habilitado para fazer uma cópia, eu vou copiar essa gaveta aqui, por exemplo, 0,3, alinhado ali com o meu armário. Então tem uma cópia dela também.
Agora, como que eu faço para que essas cópias aqui não apareçam no meu projeto, nas minhas elevações, nos meus cortes, porém apareça somente numa vista de portas abertas? E também como que eu faço para não aparecer essa porta aqui nas minhas vistas de portas abertas? Bom, o primeiro recurso para isso que você pode utilizar são os vegetais, tá? Então, se eu não tivesse uma perspectiva 3D para mostrar essa porta aberta realmente girada, eu nem utilizaria esse segundo recurso que eu vou mostrar para vocês. Utilizaria apenas a combinação de vegetais, onde eu posso selecionar aqui as portas, por exemplo, e esconder. Assim eu posso ter uma vista que mostra o meu armário aberto ali para eu detalhar ele por dentro. Não é o caso. A gente realmente quer aqui um 3D que mostre, né, esse diagrama das portas abertas. Nesse caso, então, eu posso usar um outro recurso, que é o nosso filtro de renovação. Esse filtro de renovação, por padrão, ele é utilizado aqui para criar plantas de demolição e construção, ok? Porém, a gente usa ele também para fazer outras coisas muito interessantes no ArchiCAD, como, por exemplo, opções de layout, que é um recurso bem parecido com o que a gente vai fazer agora. Então, para isso, o que a gente vai fazer? Vou pegar aqui a opção de planejado, que é a opção original que a gente tem depois de um projeto de reforma, e vou clicar aqui em duplicar. Esse aqui eu vou chamar de planejado portas abertas. Clico em OK. E OK novamente. Certo? Então aqui embaixo, ó, eu tenho agora o filtro de planejado e o filtro de portas abertas. Não mudou nada, porque ele foi duplicado e é a mesma coisa. Agora, o que vai mudar? Eu posso pedir para o ArchiCAD mostrar um elemento somente numa determinada vista. Como que eu faço isso? Vou selecionar a minha porta e a minha gaveta. Como eles são objetos e elementos diferentes, eu não consigo modificar as propriedades dos dois ao mesmo tempo, a não ser que eu use o seguinte atalho, que é Ctrl+Shift+T. Tá? Então, Ctrl+Shift+T é o atalho onde eu posso editar parâmetros como vegetais, propriedades, classificações de vários elementos que são diferentes, tá bom? Então aqui automaticamente eu pego os dois e digo o seguinte, olha, eu quero que você mostre esses elementos somente no filtro de portas abertas, porque por padrão ele vai mostrar em todos os filtros que forem relevantes, mas não, eu quero que ele mostre somente no filtro de portas abertas. Posso clicar em OK e agora isso aqui está somente no filtro de portas abertas. Quando vou para o planejado, ele some. Portas abertas, ele reaparece. Bom, agora eu preciso também selecionar esses outros dois e dizer o seguinte, Ctrl+Shift+T, porque são elementos diferentes, eu posso dizer para eles mostrarem somente no planejado. OK. Então, quando eu tiver na minha vista de planejado, que é a vista que eu vou estar utilizando provavelmente para todo esse projeto, ele vai estar assim, fechadinho. Já no meu filtro de portas abertas, ele vai estar assim, aberto. Ok, a minha vista está criada. Eu posso vir aqui no meu detalhamento de mobiliário, por exemplo, criar essa nova vista, onde eu posso chamar ela aqui de isométrica portas abertas. E posso aqui agora voltar para o planejado e criar uma nova vista, que eu vou chamar de isométrica portas fechadas. Clico em criar. Então tenho portas abertas, portas fechadas. Aqui no portas abertas, para finalizar, a gente pode criar um documento 3D a partir daí. Como que eu faço isso? Botão direito do mouse, novo documento 3D a partir do 3D. Esse aqui eu vou chamar de detalhe WCS1, marcenaria, portas abertas. Posso clicar aqui em criar. Lá está o meu documento 3D. Bom, essa sombra aqui não está muito legal, não está muito favorável a esse documento 3D. Se eu entrar nas definições de documento 3D com o botão direito do mouse, você vai ver que ele aqui, no caso, está configurado para as definições da projeção 3D. Como que eu faço para alterar isso? Eu clico com o botão direito do mouse no área vazia e depois eu venho aqui em abrir original 3D. Ou eu poderia simplesmente abrir aqui também a perspectiva que eu deixei salva. Você pode ver que a sombra está exatamente igual aqui. Para alterar isso, eu posso clicar com o botão direito, definições da projeção 3D, e aqui eu posso mexer nessa posição aqui do sol. Então veja, hoje o sol está entrando aqui
exatamente nesse ângulo. Então, se eu quero, por exemplo, que ele pegue dessa forma, vou dar aqui um OK, então ele já começa a ficar um pouco mais interessante, mais iluminado aqui no meu armário. Posso testar outro tipo, por exemplo, vou jogar aqui, vou dar um OK, ele já tem uma outra representação. A partir daqui eu posso redefinir o meu documento 3D a partir dessa vista aqui. Como que eu faço? Botão direito do mouse, redefinir documento 3D. Assim eu seleciono o meu documento 3D de marcenaria portas abertas e clico em redefinir. E agora redefinir de qualquer forma. E aqui eu tenho o meu documento criado. Outra coisa que você pode fazer também para que ele fique mais interessante é entrar nas definições desse documento 3D e mudar aqui, por exemplo, os elementos cortados para uma superfície uniforme. Se eu clicar em OK, tudo que está cortado vai ficar pretinho ali, dando mais destaque para a marcenaria e não para a estrutura do meu projeto, da arquitetura. Você também pode utilizar aqui as ferramentas de desenho para criar, por exemplo, um diagrama aqui dessa projeção. Então, eu dou um ESC, seleciono aqui a minha linha e eu posso curvar ela aqui, simulando aqui essa abertura. Posso até colocar, por exemplo, uma seta aqui no fim, escolher aqui um tipo de seta diferente, com uma espessura um pouco maior, e aqui também. E claro, muito importante, depois que você criou esse documento 3D, tá da forma como você quer, você precisa salvar ele aqui no seu mapa de vistas. Então vou clicar aqui em salvar a vista atual e depois criar. Então aqui a gente viu uma outra forma de representar os detalhamentos de marcenaria no ArchiCAD de uma forma bem diferente. Com certeza isso vai elevar muito o nível e a qualidade dos seus detalhamentos. Se você gostou desse conteúdo, por favor, não se esqueça de clicar aqui em gostei e também aproveito para compartilhar com aquele seu amigo que também precisa conhecer essa técnica. Então é isso, um grande abraço, fica com Deus e a gente se vê na próxima.